Olá, boa tarde para você que já almoçou, bom dia para você que ainda não almoçou, que Deus abençoe você e um bom almoço para você que vai almoçar com a gente enquanto estamos na Semana das Finanças. Tudo de bom para vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente. Estou feliz em mais um encontro dessa Semana das Finanças. É um prazer. Coloca a sua cidade aí para mim saber de onde você é, qual a sua cidade, ou qual o seu país, ou qual o seu estado. Coloque aí para que a gente possa saber. Olá, Danilo Pinheiro, seja bem-vindo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Coloque a sua cidade aí, ou o seu estado, aonde você está, para que a gente possa saber. Junqueirópolis, olha aí, eu tenho um amigo Getro em Junqueirópolis. Nova Canaã, leste do Mato Grosso, olha só. Curitiba, Piauí, que legal, vários lugares do Brasil, Santa Luzia, Minas Gerais, olha aí, Montes Claros, Apóstolo Simval, meu amigo, Deus abençoe vocês, Escócia, Ana Paula da Escócia, e aí é o lugar de celebridade, né? Salvador, Ribeirão Preto, olha aí, minha cidade, eu estou em Ribeirão Preto, moro em Ribeirão Preto, Jacinto, Minas Gerais, Eira Church, Viadutos, Rio Grande do Sul, da Eira Church, que bênção, Benevides, Pará, Araguari, Minas Gerais, lá de cima do Pará, descendo aqui para Araguari, Minas Gerais, Três Corações, Minas Gerais, Casa Nova, Bahia, olha, eu já estive em Casa Nova, Bahia, a minha irmã e meu cunhado foram pastores aí em Casa Nova, na Bahia, eu já ministrei aí há muitos anos atrás em Casa Nova, na Bahia. Que Deus abençoe vocês poderosamente, sejam bem-vindos a mais um dia da Semana Financeira. Estamos na primeira semana e a semana que vem nós já teremos a nossa segunda semana financeira. Meus convidados já estão aí preparados, ok? Arão vem em Cascavel, Paraná. Cascavel é uma cidade boa, hein? Olha o pastor Fabiano, meu discípulo amado aí também. Que Deus abençoe vocês, Bola de Neve, Ribeirão Preto. Olha aí, é muita gente, muitas cidades representadas, que Deus abençoe vocês poderosamente. Itajaí, Santa Catarina, meu amigo Luiz Hermínio. Queridos, muito bom estar com vocês em mais um dia da nossa Semana Financeira. Desde segunda-feira comecei com o pastor Marciano, que foi fora do normal. Depois nós tivemos com o pastor Eduardo Reis na terça-feira. Na quarta-feira, pastor Marcelo Bigardi. Ontem, com o pastor Flávio Valvassoura, de Campinas da Nazareno, foi tremendo. E hoje, com meu grande amigo Luciano Subirá. Eu queria pedir que o Luciano desse um oi para mim aqui, para que eu pudesse chamá-lo. Luciano é um amigo de muito tempo, nós somos irmãozãos há muito tempo. E esse cara é fora da casinha, todos vocês conhecem ele, e vai ser uma bênção ouvi-lo na Semana das Finanças. Luciano é alguém que tem muito a nos ensinar nessa área. Tá aí já Luciano chegando, ele para entrar. Bênção demais nessa Semana Financeira. Que Deus nos abençoe muito e que hoje seja tremendo e maravilhoso. Fala, meu lindo, você tá parecendo um rabino, hein? Rapaz, você tá parecendo um rabino. A parte da barba tá comigo, mas o chapéu dele ficou com Rapaz você, do céu. Você tá em Jerusalém? Oi? Não. Mas não. Tô num pedacinho do céu em casa. Rapaz, como eu ainda não estou com o meu escritório montado aqui em casa, que eu tive que fazer umas mudanças, e aí vendo as suas lives com esse painel de livros atrás, né? Eu, como ainda não estou com o meu montado, eu tive que criar um cenário, pus uma luz aqui para ver se compete. Tá cheio de... Pus uma luz aqui para ver se compete com os livros seus aí, né? Para ver se eu chego no seu nível de rabino, né? E aí, tudo bem? Luciano, uma benção ter você aqui com a gente. Eu me sinto privilegiado, né? A gente tem uma caminhada já de pelo menos uns 15 anos aí, eu acho que de amizade, de estar juntos. Eu me lembro quando você entrou em contato comigo há muitos anos atrás, que você tinha lido meu livro Cadê a Vaca Gorda? E eu já te acompanhava, né? Aí você me ligou. Quando que você lançou a Vaca Gorda? 2004. 2004. Então, eu tava... Primeira vez que eu te encontrei, na verdade, já faz... acho que foi 2004, 2005. Você tinha acabado de lançar. Isso, tinha acabado de lançar. Fazer as contas aqui do tempo.
Isso. Tinha acabado de lançar. E Mas nessa conta a época aí história. você Daí já... eu entrei em contato com você. Sim. Você entrou Aí em você, contato. Aí a aí hora que eu você vi o gostou contato muito do de Luciano mim. Subirá, eu me senti, né? Aí eu senti que eu já estava começando a virar alguém na vida, né? Contato seu já era um nível galáctico, né? Nessa época, em 2004, você já tinha quantos anos de jornada? Quantos carros você já tinha capotado na estrada, viajando? Como é que foi? Conta um pouquinho disso Olha, aí. carro capotado foi um só, mas eu parei de contar as quilometragens desses carros quando chegou em 1 milhão do que eu fazia Meu na Deus. estrada, né? Porque assim, hoje a malha aérea é algo que tem uma cobertura maior e é mais acessível em termos de preço, né? Você lembra Sim, que 20, 30 anos atrás, aí, quando a gente começou, não era assim, não. Aliás, eu diria que há uns 20 anos atrás, eu acho que em 2004 eu fui para o Maranhão de carro, né? eu 3 dias lembro. para ir, 4 para voltar. Eu lembro que você passou aqui com uma. Não é um Jetta, é um Passat Era um Passat daquela Variant, né? Variant, aquela Passat Variant. Você, a Kelly, os meninos, tinha uma mala para os quatro e o resto era tudo livro. Tudo livre. Era tudo livro. Você parou aqui em casa, ficou um dia e depois seguiu o caminho. Cara, aquilo era doideira, né? Enchia os carros de livro, saía. E as É, pessoas às vezes olham a gente hoje e não tem noção, né? Olha aonde Deus te colocou e aonde você chegou. E o as pessoas não Marciano, têm noção da história, né? o Marciano esses dias estava falando com alguns líderes mais novos lá da igreja, né? Dizendo, ó, vocês e o Luciano hoje é uma coisa, eu estava lá no começo, quando Verdade. a gente saía de viagem, só tinha o pedágio da ida, não tinha o pedágio nem a gasolina da volta. É verdade. E ainda E chegava nos lugares ainda, o pastor ia dar oferta, ele calculava quantos quilômetros você rodou, tudo. quanto, São as fases. quanto o carro fez por litro, É, se você comesse alguma coisa e não pegasse nota, já era. já Mas era, tinha que sempre pagar foi no uma bolso. alegria, sempre foi uma alegria, né? A Sim, gente fala serviço, disso porque eu acho que talvez os mais novos precisem entender que você constrói as coisas com o tempo, né? com E certeza. serem pacientes, mas era uma festa. Eu me divertia muito, principalmente quando eu estava com a família ou com alguns dos discípulos, a gente aproveitava muito esse tempo junto. Amém. Luciano, semana passada, acho que sábado passado, estava em casa e eu tô confesso que meio desconectado de fazer live. No início da pandemia aí eu estava fazendo live e tal, mas aí eu encaixei meus seminários e meus workshops de finança tudo no online, então graças a Deus estou com a agenda bem cheia e acabei focando nisso. Também estou terminando, vou fazer a última leitura esse fim de semana do novo Cadê a Vaca Gorda? Olha só. Que eu devo lançar daqui uns 2, 3 meses, esperar ainda essa fase passar, mas eu refiz ele, foi o primeiro livro que eu escrevi em 2004, né? E fiz uma repaginação nele, mas as bases, esse que eu tô vendo, que eu tenho até hoje, é as bases dele, tá? E aí eu fiquei desconectado. Aí a semana passada, e também com outras atividades tal, e a semana passada eu falei, eu preciso fazer algumas lives aí, até para abençoar as pessoas e dar uma retomada nisso. Aí eu fiquei pensando, vou fazer a Semana das Finanças. Aí pensei nos amigos, né? E você já estava encabeçando a lista, mandei primeiro para você, você falou, ó, no sábado eu posso. Perdão, na sexta-feira eu posso. E aí fui encaixando todos e tal. Então eu me sinto muito honrado, primeiro pela sua amizade, né, pelo seu carinho. Nós, ao longo da vida, a gente vai viajando e conhecendo muita gente. Eu conheço muita gente, você conhece muito mais ainda. Mas nem todos se tornam amigos, né? E nós nos tornamos amigos, a gente tem uma amizade já de alguns anos. Eu tenho um carinho enorme pela sua vida, pela sua família, e eu sei que você também por mim e pela minha Recíproco. casa. Você é alguém de dentro da minha casa, que já ficou na minha casa e eu também na sua casa. Então, eu me sinto muito honrado por isso, pela sua amizade e também por você aceitar o convite. E se tem alguém no Brasil que pode falar de tantos assuntos, né? Você é muito eclético em tudo isso, mas se tem alguém que pode falar de finanças, com integridade, com caráter, uma das pessoas talvez uma das 3, 4, 5 pessoas mais generosas que eu já conheci até hoje é você.
Eu sei do quanto você é generoso, do quanto seu estilo de vida é um estilo de vida generoso. Às vezes as pessoas não te conhecem tanto, né? Conhece mais o Luciano Subirá da mídia. E eu queria dizer para vocês que eu conheço muito da particularidade da vida do Luciano. E em muitos momentos eu cheguei para o Luciano como o cara administradorzão, né? Fala, Luciano, cara, você tem que pensar mais em você, pelo amor de Deus, cara. Você precisa fazer um pé de meia. Eu ficava doido da vida com ele. Sentava com ele e falava, cara, você não pode fazer isso. Você está quase que entregando, você está pagando R$ 10 para as pessoas levar seus livros, né? Porque tem uns que vendem, eu vendo livro. Eu não tenho problema em assumir, não. Tem uns que quase dá o livro, tem uns que paga para levar. Você quase chegou ao extremo de falar assim, ó, estou pagando R$ 10 para cada um que pegar um livro aqui, né? Então é uma vida de entrega que eu te admiro demais. Eu sei que Deus te pediu isso, né? Você pode até falar da tua experiência com Deus nessa área, mas sempre uma pessoa com um coração muito voltado ao reino. Então eu tenho muita alegria de olhar para a tua vida e me espelhar na sua vida em muita coisa nessa área de generosidade. Amém. Então, Glória a Deus. você é mais um desses meus convidados, meu convidado especial. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, 3 perguntas, mas eu queria que você desse uma introdução, se tem algo já no seu coração sobre finanças e sobre o que eu acabei de falar da sua vida também agora. Tá, eu queria falar 2 coisas. Uma, falar um pouquinho só de generosidade, você levantou essa bola. Mas também, por outro lado, eu acho que isso é uma marca que é uma revelação de Deus, né? A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A tentativa da Bíblia de comunicar a intensidade do amor de Deus é falar do quão doador ele é, né? Então, assim, a Bíblia diz, tem alguém falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, Deus é liberal, é generoso e a Bíblia diz lá em Efésios 5 que a gente tem que ser imitador de Deus. Então, ponto final. Acho que o cristão que não é generosidade não é uma virtude opcional, né? É obrigatória. Agora a gente vai crescendo nela através do exercício. Mas a outra questão ligada aí aos livros, eu gosto sempre de esclarecer, né? Porque de vez em quando tem gente que não entende o comportamento. Aliás, eu tive fases distintas. Tá melhor agora para ver você com essa luz acesa. Sim. Eu tive fases distintas, né? Então, assim, estratégias em tempos diferentes aplicados, mas aprendi muito nessa área de administração, tanto com você quanto com o Marciano, né? O Marciano era alguém assim que eu discipulei ele no resto. Nessa área de administração, eu admito para todo mundo que ele me ajudou em muito. Mas nós somos muito parecidos, eu e o Marciano, né? Nossa cabeça é muito igual. Exatamente. Mas eu fiz um curso técnico em administração de empresa no colegial, quando eu morava em Campinas, na Fundação Bradesco. E, na verdade, eu fiquei apaixonado por Ford, né? Aquela visão de Ford de vamos talvez diminuir o atravessador, vamos tornar o produto acessível, vamos ganhar na quantidade. Era um negócio que eu pensava muito, porque eu comecei a investir muito em livro com 15 anos de idade, com salarinho de office boy, tendo que ajudar em casa. E eu achava muito caro, né? Principalmente, não só na posição financeira que eu estava, mas o tipo de material de estudo que eu queria comprar, que são os mais caros. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, tem que ter um jeito desse negócio ser mais acessível às pessoas, né? De que o conhecimento não custe tão caro. Agora, eu trabalhava como comportor, que eles chamavam na época, os revendedores do livro, que era no CPF, não no CNPJ. Eu fui comportor. Eu fui comportor. Aliás, eu me lembro que um dia desses eu estava numa reunião da Editora Vida, que ia publicar um livro meu, e eu falei, eu fui comportor. Disse, não é possível, dá o CPF aí. Me puxaram o número lá das antigas e ainda estou no cadastro deles. Aí, eu comprava livro com 40%. Eu pensava, cara, eu não sou a livraria, eu não sou o distribuidor, eu já tenho 40%. Falei, cara, a livraria numa compra maior deve chegar em 50%. Né? Esse distribuidor que vai alimentar a livraria deve morder uns 60%. Aí eu comecei a pensar, puxa, eu podia eliminar o atravessador. Eu não queria acabar com o mercado de livros, eu só pensava no que eu ia produzir um dia. Eu falei, eu podia eliminar o atravessador, chegar direto no consumidor final,
por um preço bem mais acessível, porque eu também tinha isso na mente, eu não vou escrever um livro, eu vou escrever um monte. Para a pessoa comprar um só, é um investimento. Quanto mais eu publico para eles adquirirem, é maior. Então, em primeiro lugar, tinha essa visão de querer espalhar. Eu lembro que também primeiro foi fita cassete, depois DVD CD de mensagem, depois DVD, né? Eu lembro que um dia um amigo chegou para mim e falou: cara, desculpa a honestidade, era uma conversa pessoal. Ele falou: não falaria isso de você para outro, era um amigo, mas ele falou assim: eu te acho muito idiota, né? Eu falei: por quê? Ele falou: não, cara, você não querer ganhar dinheiro com material é uma coisa que eu admiro, né? Agora, você não ter ganho pessoal é uma coisa, mas você tem projetos que Deus deu que podem ser financiados pelos materiais. Por que é que você não quer ganhar? Aí eu falei para ele: mas quem disse que eu não quero ganhar? Né? Eu realmente, nessa questão dos livros, foi uma palavra que Deus me deu, que ele queria que eu não... Eu tenho outras fontes de renda, mas isso foi uma coisa que ele me pediu que eu abrisse mão. Então eu falei para ele, eu gosto de explicar, primeiro, quem ganha com isso não está errado. Porque tem gente que chega para mim e diz: não, o senhor está certo, os outros estão errados. E por quê? Não, porque você quer ganhar. Eu falei: mas o trabalhador é digno do seu salário, está lá na Bíblia. Né? A turma não tem ideia do tempo que a gente investe para escrever um livro, para preparar, para produzir. Né? Então, assim, eu de fato não tenho nada contra, mas Deus me deu uma direção de que eu não podia ter ganho pessoal. Agora, é lógico que o ministério podia, mas aí eu falei para aquele pastor o seguinte: falei: amigo, você tem um DVD de mensagem aí na bolsa? Porque ele tinha vindo pregar no evento nosso, eu sabia que ele tinha material, ele falou: tem. Eu falei: me mostra um. Aí ele me mostrou. Eu falei: você vende isso aqui por R$10, não é? Ele falou: é. Eu falei: mas esse DVD está muito bem produzido, está muito profissional, então eu tenho certeza que não é o seu escritório que faz, isso aí você terceirizou. Eu arriscaria dizer, na época ele vendia por R$10, e eu vendia 3 por 10. Aí eu falei para ele assim: eu arriscaria dizer que você comprou esse DVD, já que foi em quantidade, a R$3,50. Ele olhou para mim e falou: como é que você sabe? Eu falei: não, eu estou por dentro dos como preços funciona no mercado. Eu falei: significa que vendendo a 10, pagando 3,50, você está com 6,50 limpo. Falei: não estou nem colocando seu custo operacional, nota, tá, ok? Aí ele falou: 6,50. Falei: quantos DVD de mensagem você vendeu essa semana? Essa semana eu já vendi 100. Né? Você lembra que lá no começo, meu amigo, o cara vender 100 não era qualquer um, não. Aí ele com um sorrisão aberto: já vendi 100. Eu falei: então, agora deixa eu fazer minha conta com você. Aí eu peguei, né? O meu era um negócio simplesinho, como que me mandaram aqui. A diferença é que eu fazia um silk e eu tinha um negócio que não era nem de papel, assim, era de plástico, né? E colocava dentro. Então, mas eu produzia isso. Então eu falei: ó, o meu eu vendo 3 por 10 é R$3,33. Mas eu falei: já tirado custo de produção, operacional, tudo que você puder imaginar, planilhado, eu ganho R$1,67 por DVD. Então, deixa eu te dizer o seguinte: falei, essa semana eu já vendi 1.000. Aí ele arregalou o olho e falou: 1.000? Eu falei: 1.000, porque cada um que compra um seu está comprando 3 mil. Então é como se eu tivesse vendido 333 vezes do seu 100. Por quê? Porque eles se empolgam com o preço, eles querem dar de presente. E eu ainda deixava o povo copiar, né? Porque o que eu queria espalhar a mensagem. Aí eu falei: ó, nesses 1.000 que eu vendi a R$1,67, eu tive um retorno limpo. O seu 650 não é limpo. O meu limpo foi 1.670. O cara ainda estava sonegando os impostos. Não sei se estava, mas eu não pus na conta, porque na hora eu não sabia calcular aquilo. Aí eu falei para ele: eu ganhei R$1.000 a mais que você. E se você pensar em termos de produto e mercado, eu fiz mais meu nome que o seu, porque eu distribuí 10 vezes mais mensagem. E quando eu deixo a turma copiar, eu estou divulgando, eu estou ganhando a divulgação deles de graça, sem pagar anúncio. Então eu falei para ele: cara, o Bill Gates fez vista grossa para a pirataria da Microsoft em muito tempo, que depois que o mundo conheceu e precisava, aí ele fechou e jogou duro. Eu falei: cara, esse povo não conhece o que eu tenho para oferecer e não vão conhecer se a gente não facilitar. Então tinha também essa questão de um planejamento estratégico. Tem o lado de que a gente queria tornar acessível, abençoar as pessoas no pacote, mas tinha isso tudo. Então, às vezes eu me sinto mais honesto quando eu rasgo o jogo todo. Né? Depois, com o tempo, um dia uma pessoa falou para mim: pastor, por que o senhor vende livro a R$5? Chegava a vender livro grande, assim, de 300 páginas, por R$5. Né? Eu falei: bom, tem 2 motivos. Um, eu fico com dó de quem não pode comprar. Né? Segundo, eu quero que a turma pegue quantidade para dar de presente.
Né? Falei, terceiro, eu produzo em quantidade, então meu custo unitário não é igual ao custo dos outros. Mas ele olhou para mim e falou, pastor, se o senhor quer ajudar os outros, o senhor não poderia simplesmente só chegar lá e dizer, em vez do livro estar 20, 30, o senhor botar ele a 10, 15, está mais barato, e falar que quem não pode pagar, o senhor ajudar aquelas pessoas. E, de repente, eu vi tanto bom senso, porque em alguns lugares, quando você bota o livro assim, você deprecia. Parece que assim está encalhado, que você quer desovar. Então, tem sempre os dois lados. Eu achei tão sensato aquele conselho que eu comecei a fazer isso. Eu fui subindo aos poucos o valor do livro, até porque os nossos projetos para ensinar a palavra de graça eram cada vez maiores e demandavam recursos. Eu dizia, ó, se você não pode, dá 10, dá 5, dá 2, dá R$1, dá 25 centavos, né? E leva. Aí eu comecei a descobrir que bem menos gente pedia para pagar menos. E eu sempre dizia, só chegar lá e dizer, diante de Deus eu não posso, está tudo certo. E tinha gente que deixava recurso a mais para a gente abençoar essas pessoas. Então, assim, com o tempo também, né, quando começou 2019, eu já tinha passado 1 milhão de livros distribuídos. A mídia nos ajudou muito a tornar conhecido o ministério. Então, eu já não estava essa coisa mais do livro a R$5, já faz alguns anos que isso passou. Mas eu acho que foi uma combinação de entender a generosidade, querer entregar algo na mão do povo, mas também um planejamento administrativo pensando no volume, na quantidade. Então, meus cursos online também são muito baratos, mas a gente tem um retorno no volume, na quantidade. Entendi. Mas você sempre teve um coração extremamente... Eu na verdade, sempre te vi com um coração... a grande maioria das pessoas, vocês que estão aí, eu desativei os comentários, vocês me perdoem, para que a gente possa ver o Luciano melhor. Antes de eu desativar o comentário, alguém... colocou aí, só está falando de dinheiro. Eu acho que a pessoa que entrou não sabe que a live é sobre finanças. Então, nós não temos outro assunto hoje. Eu estou numa semana de finanças, semana financeira. Eu acho que a pessoa entrou aí, caiu de gaiato na live aí e não entendeu ainda, né? Mas vamos lembrar que a Bíblia está chegando agora, é a semana financeira, tá? E a Bíblia fala muito sobre esse assunto, né? Porque... Sim. Se a gente também ignorar isso, o Howard Dayton, no livro O Seu Dinheiro, lá publicado pelo Ministério Crown, ele fala que se você juntar os versículos da Bíblia sobre oração e fé, juntos os dois assuntos, dá uns 500 versículos. Agora, sobre dinheiro, bens, finança, recursos materiais, a Bíblia tem mais de 2.350 versículos. Então, você vê a proporção. Né? Em quase metade das parábolas de Jesus, ele tocou no assunto. Então, a educação financeira é algo importante. Né? E uma coisa que eu sempre gostei também, Arão, era, ao mesmo tempo que via você nos ensinar, poxa, vamos planejar, vamos ser inteligentes, vamos guardar, vamos... Era também ver você ensinar, inclusive, né, baseado nisso, de que a gente nunca vai poder abençoar os outros se não tiver. E essa lógica está na Bíblia. Né? Efésios 4:27 diz lá, 28, o que antes roubava, né? Agora trabalhe fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado. Né? Então, a gente tem que produzir recursos, não apenas para nós, mas para os outros. Então, eu acho que o anseio de ter só com a avareza é um perigo enorme. Mas quem é generoso, ele não se dispõe só a dar o que tem, ele quer ter mais para poder dar mais. Verdade. Luciano, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu acho que podemos ajudar muitas pessoas. E nós temos vivido dias há um bom tempo de eu vou dizer assim, é um antissistema, digamos assim. É um antissistema que se instalou nos últimos tempos no meio evangélico contra dízimo, contra primícias, contra semear na casa de Deus. Então nós vemos um movimento antissistema contra tudo isso, algumas pessoas falando mal de dízimo, de oferta, e isso tem, de alguma forma, trouxe um dano muito grande ao meio evangélico, né? Muitas pessoas que eram fiéis, aí houve esse monte de coisa, essa ideia antissistema. Eu, particularmente, acho que o antissistema, ele às vezes se torna mais maléfico do que o próprio sistema que eles criticam, tá? Uhum. E muitas pessoas falando contra dízimo, que dízimo é do Velho Testamento, não é do Novo Testamento, tal. Eu estou no mover da graça, e a graça me isenta é quase uma graça isenta de compromisso.
Se você pudesse, assim, de uma forma objetiva, bem sucinta, tocar sobre isso, quanto à questão da vida de sermos dizimistas, de sermos primiciadores, de continuar honrando a Deus, essa questão do Velho e do Novo Testamento. Bom, isso aí é uma bagunça, nem bagunça, eu estou chamando de esculhambação doutrinária como a gente nunca viu, né? Porque agora, assim, toda conversa isso é do velho, não é do novo. Então é o seguinte, vamos mexer no assunto do dízimo. Jesus, por exemplo, no ensino dele, quando você vê Jesus confrontando os fariseus, ele não confrontava eles só por fazerem a coisa errada. Jesus confrontava eles até quando eles faziam a coisa certa do jeito errado. Então, por exemplo, Mateus 6, ele fala de esmola, ele fala de jejum, ele fala de oração, são todas coisas certas. Mas ele confronta eles dizendo que eles estavam fazendo só para querer ser vistos. Então, estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. O único momento que Jesus reconhece aqueles fariseus fazendo a coisa certa e que não acusa eles nem de estar fazendo da forma errada é na hora do dízimo. Né? Então, lá em Mateus 23, né, Jesus diz, lá no próprio verso 23 também, ele diz, olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, e diz essas coisas vocês deviam fazer. Ele diz sem, e aí ele fala sobre não ignorar a fé, a justiça, a misericórdia. Então ele estava dizendo basicamente para eles, o fato de estar certo nessa área não dá a vocês o direito de errar em outra. E assim, esse tom de conversa diferente de Jesus com os fariseus, justamente no assunto do dízimo, me chama a atenção. Depois, Mateus 22, né? Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, as pessoas elas tentam dizer assim, não, Jesus está dizendo que para César nós damos o que é material e para Deus nós damos o que é espiritual. Por que você acha que Jesus colocou Deus na história? Porque quem tenta sonegar César, dar uma de esperto com os impostos, vai tentar dar uma de esperto com Deus. Então, ele está falando sobre entregar uma parte da renda. César tinha um percentual no formato de imposto, que hoje a gente chama do leão, né? Para nós parece mais os 4 gafanhotos devoradores do livro de Joel do que o leão. Mas César tinha direito a um percentual dos ganhos. Jesus incluiu a ideia de que Deus tem um percentual dos nossos ganhos taxado também. Né? E não tem nenhum nível de contribuição que se assemelhe a isso no seu dízimo. A oferta sempre foi voluntário, você decide o quanto. Agora, eu acho que o ponto principal, quando a gente fala em doutrina, está lá no livro de Hebreus. Né? E é interessante que eu vejo essa turma descer a lenha no dízimo, falar que não tem no Novo Testamento, falar que é do Velho, mas eu não vejo ninguém arriscando dar uma explicação decente para algo que, na minha opinião, está muito claro. Então, em Hebreus capítulo 7, a Bíblia fala do encontro de Melquisedeque com Abraão. Né? E a palavra de Deus diz no versículo 3 que esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio nem fim de existência, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus. Eu sei que esse é um assunto que dá discussão na teologia, se era uma teofania, o próprio Cristo, ou se era uma figura de Cristo. Eu, particularmente, acredito que é uma figura porque o termo é feito semelhante. Sim. Mas se ele for o próprio Cristo, né, aí o que nós estamos falando tem ainda, né, não só o mesmo peso, eu daria um pouquinho mais. Então, assim, a Bíblia diz, né, que quando eles se encontraram, que Abraão pagou o dízimo tirado dos melhores despojos para ele. E aí a frase que o livro de Hebreus usa aqui no capítulo 7, no versículo 8, né? Ele primeiro diz no 7, evidentemente... Não, vou começar no versículo 6 aqui de Hebreus 7. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, porque o propósito do livro de Hebreus é exaltar o sacerdócio de Cristo acima do sacerdócio levítico da velha aliança. Então, tinha dízimo na velha aliança? Sim. De quem eram os dízimos na velha aliança? Da tribo de Levi. Né? Então, todos os que viviam do ministério eram sustentados pelo dízimo. Aí a Bíblia diz, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior, ou menor pelo maior, dependendo da versão. O verso 8 diz assim, aliás, esse aqui, ele está falando no exemplo dado dos filhos de Levi, são homens mortais que recebem os dízimos. Porém, ali ele está citando Melquisedeque, ele diz aquele de quem se testifica que vive. Então,
ele mostra uma mudança de sacerdócio. Hebreus 7:12, um pouquinho à frente, vai dizer que onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei, mas ele está sinalizando que na mudança de sacerdócio, o dízimo permanece. Ele, na verdade, só tem destino diferente. Agora não é mais a tribo de Levi, agora o dízimo não é do ministro. Eu, particularmente, não gosto da ideia de que dízimo é do ministro que se fala, porque na nova aliança o dízimo é de Cristo. Então, o texto diz assim no versículo 9, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro desse. Então, se isso aqui não é simbólico, não tem explicação. Por quê? Abraão tem primeira geração, tem um filho, segunda geração, que é Isaac, que tem um filho, segunda geração, que é Jacó, Deus muda o nome para Israel, que tem um filho que é Levi. Levi é bisneto de Abraão. E a Bíblia diz que Levi ainda estava nos lombos, na carne de Abraão, que foi Levi que se curvou diante de Melquisedeque para dar o dízimo. Isso é tipologia, né? Então, não é o que aconteceu literal. Levi não estava lá, Levi não existia. Nós estamos falando de 3 gerações depois. Mas a Bíblia diz que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, na tipologia bíblica, significava que um dia o sacerdócio levítico do Velho Testamento, para quem o dízimo tinha sido dado, se curvaria diante de Cristo, que traria uma nova e superior aliança, e entregaria os dízimos para ele, dizendo, agora são teus. Então, se isso não é a passagem do dízimo do Velho para o Novo Testamento, eu quero que esse infeliz que tenta distorcer o que a Bíblia diz, explique. Né? Porque, assim, é a revolta com o sistema. Então, tem gente, por exemplo, que tem uma frustração com casamento e está tentando impedir os outros de casar por causa da frustração dele. Tem gente que teve um problema com a igreja e quer criar problema para todo mundo. Né? O sistema é perfeito? Não é. Em nenhum lugar Deus disse que seria. Paulo escreve para os Coríntios e diz, importa que entre vocês haja facções para que os aprovados se manifestem. Até no céu teve problema. Vamos lembrar dessa. Né? Então, o que eu percebo? Que muitas vezes é a teologia da experiência, é a teologia da amargura, é a teologia da falta de teologia, porque assim, você tem aí uma garotada que ouviu 1, 2 horas alguém comentando um assunto da internet, eles acham que são doutor, né? Esses dias eu ouvi uma de que alguém dizendo que Abraão deu o dízimo do fruto de um roubo. Do fruto de um roubo. A pessoa não consegue nem discernir o que é despojos com roubo. Né? Aliás, vamos vamos lembrar que era o despojo de uma restituição, porque ele foi buscar o que tinham roubado de Ló. Né? Mas na lei da guerra, despojo pertencia a quem venceu. Mas é muita falta de conhecimento. Né? E essas pessoas ignoram algo. Minha maior preocupação, Arão, não é com quem, ouvindo eles, está deixando de contribuir. Essa pessoa pede. Mas minha maior preocupação é com essa turma que está falando bobagem. Porque Tiago, capítulo 3, diz, nós, mestres, vamos receber mais duro juízo. Né? Então, assim, Paulo fala de gente que nem entendeu aquilo que diz e está falando, mas quer falar. Então, essas pessoas, elas vão dar conta diante de Deus. Então, é a minha maior preocupação. De fato, assim, hoje, internet deu voz para muita gente. O cara não precisa de uma história, ele não precisa de reconhecimento. Ele entra lá nos seus comentários, ele quer fazer bagunça e aparecer para o seu público. Né? Então, assim, e tem outros que estão ganhando expressão e sucesso, que estão falando que todo mundo quer ouvir, exatamente como Paulo advertiu a Timóteo. Ó, vai chegar o tempo em que eles vão buscar mestres, sentindo comichão no ouvido, que diga aquilo que eles querem ouvir. Então, isso, de fato, me preocupa. Né? Outro dia eu falei para uma pessoa, falei, por que você não dizima? Ele falou assim, porque o dízimo é da velha aliança. Eu falei, vamos supor que você tivesse certo e que a gente não tivesse dado essa explicação aqui. Eu falei, a Bíblia diz que a nova aliança em Cristo é uma aliança superior, baseada em melhores promessas. Tem Jesus por fiador e nos fez melhores. Enquanto Jesus disse que na velha Moisés autorizou o divórcio porque era um coração duro, agora ele está dizendo que não é necessário porque nós temos um novo coração. Falei, me explica como uma aliança para outra melhorou e evoluiu e a sua contribuição regrediu. Porque nem o que aqueles caras que não eram nascidos de novo, não tinha natureza de Deus, né, para poder fazer em termos de generosidade, nem o que eles faziam você quer fazer. Como você me explica essa mudança de aliança? E a pessoa engole seco, desconversa, porque assim, eles não têm argumento, eles só têm um rancor e uma falta de entendimento bíblico. Se a graça que nos foi alcançada, se nós
Digamos que essa ideia deles está correta. Nós estamos na graça e não na lei. Então, não tenho mais que dar o dízimo porque eu estou na graça. Jesus deu o dízimo? Não, Jesus não deu o dízimo. Jesus deu tudo. Então, é simples. Se você está na graça e você diz que essa graça te alcançou, então faça o que Jesus fez. Entrega tudo. Né? Então, as pessoas querem trabalhar no nível inferior. Infelizmente, é uma realidade. Mas falta essa macrovisão bíblica, né? Eu estou terminando assim, o principal já descarreguei no papel, um livro aqui que vai chamar Graça Transformadora. Agora ele está todo aquele processo de revisão, né? Foram 21 capítulos, eu começo desde a queda do homem, né? A consequência do pecado, o período antes da lei. Aí depois nós vamos tratar a lei, porque as pessoas querem explicar a graça nem têm entendido o que aconteceu antes. Aí eu vejo esses que se intitulam os pregadores da graça, vejo ou ouço alguém dizer, né, que viram, às vezes me mandam os prints de livro, trecho de mensagem, eu vejo eles dizendo o tempo todo, né, que a lei era algo ruim. Né? Mas você pega o Novo Testamento, Paulo diz que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema nunca foi a lei, foi a natureza do homem. Né? Então, assim, naquele livro Peregrino, tem uma ilustração muito legal, que quando ele entra numa sala, né, se não me engano, era intérprete, um dos personagens, leva ele uma sala que nunca tinha sido varrida. E uma pessoa começa a varrer e levanta uma poeira que sufoca, eles têm que sair dali. Aí ele dá sinal para uma outra pessoa, né, e ela vem e joga água na sala, e aí não tem mais o problema da poeira, a sala pode ser varrida. Aí ele explica para o peregrino e diz, aquela pessoa que veio varrer é a lei, a poeira é o pecado, a que veio jogar água é a graça. O que ele está dizendo? A lei não conseguia limpar, mas ela provou a sujeira que estava lá, para que um dia na graça houvesse transformação. Mas assim, o elemento de transformação na graça, eles jogam fora. O tempo todo a ideia é assim, a graça veio aliviar e baixar o padrão. Não, ela veio levantar. Né? Jesus o tempo todo dizia, olha, ouviste o que foi dito aos antigos. Você vai amar o próximo e odiar o inimigo. Eu, porém, vos digo que você vai amar o inimigo e orar por quem percebe. O tempo todo ele subiu, ele nunca baixou o padrão. Então, se a gente não entender a construção, fica problemático. E outra, a distinção de lei moral. Né? Então, por exemplo, antes da lei de Moisés, já era proibido matar. Deus repreendeu Caim pelo homicídio. Depois do dilúvio, ele estabelece que se alguém derramasse o sangue dele também teria que ser derramado. Aí lá na frente, isso foi incorporado à lei de Moisés. Tá. Aí chegamos na nova aliança. Então a gente vai dizer que acabou a lei e agora pode matar? Que pela graça a gente pode matar? Ninguém vai falar essa bobagem. Por quê? O livro de Apocalipse diz, de fora ficarão os homicidas, os assassinos. Então continua não podendo. Significa que mesmo com a remoção da lei, os valores morais, eles permanecem. Então quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, ele mostrou que ela tinha um caráter, além de transitório, profético. Toda a simbologia dos cerimoniais que são explicadas com aplicação diferente, então a gente entende. Né? A circuncisão, ela já era de antes da lei, foi aplicada na lei, mas Paulo aplica ela com elemento espiritual. O sábado, Deus abençoou o sétimo dia na criação, foi incorporado à lei, mas Paulo explica como sombra de um bem vindouro. A única explicação, e outra, a gente não precisa de muita explicação do Novo Testamento, que a circuncisão não é mais literal. Basta lá, Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, e o assunto está resolvido para a gente. Né? Mas aí, quando é o dízimo, diz, mas só tem uma, duas ou três menções. Mas no resto tem, está resolvido. Né? Agora, quando o assunto é o dízimo, não só não tem uma explicação de que ele simbolizava algo diferente, como tem uma explicação de que ele passaria de uma para outra aliança. Então, eu acho que é essa falta de amarra doutrinária que está trazendo esse prejuízo de interpretação. Sim. Perfeito, perfeito. Você é fantástico, né? O desafio é falar essas coisas tão rápido, né? É verdade, é verdade, é verdade. Luciano, vou te fazer uma pergunta. É uma dupla pergunta, tá? Eu tenho para dizer que você está fazendo só duas em vez de três, né? É uma dupla pergunta. Nesse momento da sua vida, com todas as experiências que você já teve,
alguém que chegou a uma maturidade na vida espiritual, um homem que já tem uma experiência de vida, de casamento, de filho casado. Eu pergunto a você duas perguntas, você vai me dar duas respostas. Primeiro, com a cabeça que você tem hoje, que conselho você deixaria? A sua resposta é um conselho para quem está com a gente. O que você não faria a nível de comportamento financeiro que você teve na sua vida, que hoje, com a revelação, a maturidade que você tem, você fala, poxa, eu não cometeria esse erro, para que seja uma lição para quem está começando a vida. Eu não cometeria esse tipo de erro financeiro, seja na administração, espiritual, alguma coisa. Então, o que eu não faria, e a segunda que vem junto, que você pode responder, é o que eu faria que eu deixei de fazer? Então, vamos lá. Eu acredito que, assim, em termos financeiros, por exemplo, não me arrependo de nada que eu ofertei, que eu doei, que abençoei, mas em termos financeiros, uma coisa que eu queria ter entendido antes é a visão de poupar, né? Então, assim, você foi uma das pessoas chaves na minha vida nesse sentido. Porque quando eu li sobre, lá no seu livro A Vaca Gorda, sobre a quinta parte, né? Depois também te ouvi falando a respeito disso, parecia uma coisa impossível, né? Por quê? Cara, eu fui viver do ministério, não tinha rendas alternativas, eu tinha desistido de todos os sonhos, e a gente tinha uma mentalidade, né, de que qualquer outra coisa que você fizesse para pensar nisso era pecado, né? Então, assim, a gente não enxergava um Paulo que está fazendo tenda, para depois poder dizer para as pessoas, ó, foi minhas mãos que proveram o recurso, eu não precisei nem usar o direito que eu tinha de receber algo de vocês. A gente pensava assim, a falta de fé, né? Então, assim, cara, durante muito tempo, caixa zero nas igrejas, no ministério, na vida pessoal, era a maior prova de que você tinha fé, né? Então, assim, eu acho que tem momentos de fé. Quando eu saí de Guarapuava, depois de 9 anos pastoreando lá, e fui plantar a igreja em Irati, antes de vir para Curitiba, Deus falou comigo, eu quero que você vá sem salário, né? Ele falou assim, você passou a ter um nível de dependência dessa sua entrada fixa, e eu quero te ensinar um nível de dependência e fé, né, que maior do que aquele que você tinha quando você não tinha salário lá atrás no início. Mas foi uma experiência. Isso não significa que tem que ser estilo de vida, né? Porque você ouve às vezes só esse testemunho e, cara, foi ali que eu comecei a viver o sobrenatural, forçar a fé a acontecer. Mas quando eu cheguei em Curitiba, o comando de Deus foi outro, né? Ele começou a me ensinar, agora que eu tinha essa fé, a combinação de administração. Então, o conselho de Deus para José é claro, gente. Durante o tempo das vacas gordas, você não torra tudo, você gasta. Porque quando chega a vaca magra, você tem, né? Esse é um princípio no próprio corpo. Você comeu mais do que precisa, gordura, reserva. Vai ser buscado quando? Quando está faltando alimento, né? Então, assim, isso é a economia de Deus, é a mentalidade de Deus. Então, é lógico, eu acho que as pessoas não podem confiar naquilo que têm. Paulo diz para que Timóteo aos ricos não confiem nas riquezas, mas em Deus. Então, assim, confiança a gente põe em Deus. Recurso a gente guarda, né? Então, assim, Wesley dizia isso, né? Ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e dê o máximo que puder. Então, assim, hoje eu teria gerenciado melhor algumas oportunidades de fazer recurso, até para eu dar mais, né? Então, assim, Deus me deu uma estratégia aqui uns anos atrás, quando nós fomos entrar num prédio novo, eu comecei a orar e falar, Deus, eu amo investir no reino, mas minha vida é limitada financeira. O Senhor pode me dar ideias, o Senhor pode me dar projetos, o Senhor pode me dar recursos, né? E Deus me deu uma estratégia que me permitiu, assim, levantar recursos e realmente investir na nossa igreja como pouca gente fez, né? Então, assim, mas eu não poderia também fazer isso sem as entradas. E, ao longo do tempo, se a gente também desperdiça e não economiza, né, nós vamos ter dificuldade, às vezes, de abençoar a próxima geração, de construir. A Bíblia diz que o homem de bem deixa uma herança para os filhos e os filhos dos filhos. E a gente não constrói para a próxima geração. Então, eu acho que o ponto principal que eu voltaria atrás e faria era ter economizado mais.
né? Porque durante muito tempo, aí a mentalidade mudou. Realmente a gente precisa guardar. Mas o tempo todo eu dizia, mas eu ganho muito pouco, eu não consigo. E alguém disse, só tem jeito, só tem duas formas de você juntar dinheiro. Ou você ganha mais do que está ganhando, ou você gasta menos do que está ganhando. E as pessoas acham que só tem uma, o dia que eu ganhar mais eu guardo. Né? Jesus disse, se não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Então, se a gente não aprender a economizar enquanto ganha pouco, não vai economizar quando ganha depois. E teve uma frase sua também que mudou minha vida há 15 anos atrás. Quando você disse assim, galinha que anda com pato morre afogado. Né? Por quê? Cara, você começa a relacionar com pessoas que têm um outro padrão. E para eles é normal, o lugar onde vai comer, né? o que vão fazer. E às vezes você começa a pegar carona num padrão de vida que você não tem. Né? E isso bagunça. Então, assim, tem hora que você tem que dizer, galera, não vou hoje. Né? E eu tive que ensinar isso, por exemplo, para os meus filhos. Né? O Israel foi estudar fora, eu falei, você vai ter um orçamento de sobrevivência para te ensinar a ser homem. Eu lembro que um dia eu liguei para ele, onde você está, filho? No Five Guys, que é uma hamburgueria que a gente gosta lá nos Estados Unidos. Falei, que hambúrguer você vai comer hoje aí? Eu falei, pai, hoje é só amendoim e água que é de graça. Eu estou acompanhando aqui os amigos e só vou comer o amendoim, porque era vontade, e água que eles serviam de graça. Ao mesmo tempo que me deu aquela dor, depois eu lembrei. Falei, não, o menino está aprendendo, a gente tem que saber. Então, naquele dia, ele queria estar com os amigos, ele não podia gastar. Só tinha um jeito. Ou ele ia para comer amendoim e água, ou ele não ia. Então, quando você vai aprendendo essas coisas, fica muito mais fácil tomar as decisões depois. Sim, tremendo. Bom, tremendo. Isso era o que não faria, né? O que você... pode... Eu misturei. Quer completar? Eu não viveria gastando todo o orçamento. Tirando a parte de Deus, eu investiria e com o tempo me esforçaria, né, para que a quinta parte fosse só o mínimo daquilo que a gente pode fazer. E o propósito da quinta parte também não ser mero fundo de reserva, mas uma forma de você fazer o dinheiro trabalhar para você em vez de você trabalhar para ele. Legal, muito legal. A cereja do bolo, a cereja da cereja da cereja do bolo do seu segredo financeiro. Além de tudo que você já disse. Bom, então, além do que eu disse, fidelidade a Deus e a boa administração, eu acho que tem um ponto que nos ajuda a unir essas duas coisas, que se chama contentamento. Né? Eu acho que você ensina isso muito bem, falando da medida de contentamento. Nem todos nós precisamos ter a mesma medida, mas todos precisamos de contentamento. Então, quando Deus falou que Ele não queria que eu ganhasse com os livros, Ele definiu uma expectativa numa área dizendo isso não é uma fonte alternativa. Mas teve outras coisas que Deus disse, isso eu estou dando para você, você fala o que quiser com isso. Né? Então, posso usar para investir cada vez mais no reino? Posso. Mas se quiser também abençoar minha casa, não só os outros, eu também posso. Então, eu acho que o contentamento é uma coisa assim, é uma chave. Porque hoje em dia, essa mensagem de vamos prosperar, ela está ganhando contornos de muita avareza. Né? As pessoas só estão pensando nela, tentando pegar uma promessa bíblica, uma possibilidade que a gente cresça numa área e a gente usa isso de forma errada. Então, acredito que o contentamento é o ponto, mas assim, o ponto de equilíbrio. Né? A gente pode viver uma vida simples, mesmo prosperando financeiramente. Né? É lógico, o meu padrão de vida hoje é bem melhor do que no começo. Mas se tem uma característica que eu decidi não abrir mão, é a simplicidade e o contentamento. Essas coisas assim, elas precisam ser o ponto de equilíbrio. Elas vão amarrar, né? Tanto de um lado essa generosidade, como do outro a administração, e vamos gerar um equilíbrio entre eles. Eu entendo que a gente tem que ser simples. Anotem isso aí, pessoal. Seja simples sem ser simplista. Uhum. Eu acho que esse é o segredo da vida. Chega um momento na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que ele precisa discernir o seu nível de contentamento. E Deus, não existe limite para aquilo que Deus quer dar a você. Não existe limite para o tamanho da prosperidade que Deus quer te dar. Mas quando você tem consciência de um nível de contentamento, chega um momento que você diz, olha, já deu o limite. Esse nível que eu cheguei já é o suficiente. Eu sei que Deus sempre nos surpreende. Eu e minha esposa, nós estabelecemos um nível de contentamento para nós, de moradia, de carro, de
renda fixa por mês, né? Eu nunca acreditei em aposentadoria, Luciano. Eu não tenho nada contra quem está construindo isso. Eu sempre acreditei em independência financeira. Eu falei, um dia eu quero chegar no momento da minha vida que eu vou ter um recurso, eu vou continuar confiando em Deus sempre, mas um recurso que me dê uma independência para passar minha velhice, se Jesus não voltar até lá. Então eu sempre acreditei nisso, mas eu estabeleci um nível de contentamento para mim, né? Eu hoje poderia ter um carro muito melhor do que o carro que eu tenho, mas eu entendi que já deu o nível. Nada contra quem tem. Esse foi o nível que eu estabeleci para mim. Eu moro numa casa hoje excelente, maravilhosa, né? Eu morava numa outra casa que já era maravilhosa. Deus nos abençoou, nos presenteou com uma possibilidade de vir para uma outra casa, né? E nós já éramos super contentes na outra casa. Foi um presente, foi um a mais de Deus. Mas nós já éramos, o nível de contentamento já estava estabelecido, mas Deus resolveu nos agraciar com isso de uma forma muito especial. Mas chega um momento na sua vida, olha, escutem o que eu estou dizendo para vocês, né? Eu estou com 56 anos, é uma caminhada de vida já, né? Deus me levantou como um libertador financeiro, como um educador financeiro para a igreja brasileira, para o Brasil. Tenho ajudado tantas pessoas. E o Luciano tocou em algo aqui agora, que é um dos 12 princípios que eu trabalho no meu nível 1, que está até no meu livro Cadê a Vaca Gorda? É um capítulo do meu livro. Discirna seu nível de contentamento. Chega um momento, Luciano, que deu. Porque a pessoa que não tem nível de contentamento, daqui a pouco ela quer comprar terreno em Marte, em Plutão, em Saturno. Daqui a pouco ela já comprou um helicóptero, ela quer 2 helicópteros, quer um jato, um Boeing. E aí não existe limite, né? Daqui a pouco a pessoa... Eu lembro de um amigo meu lá de Brasília, de alto escalão no Banco do Brasil, e ele fez uma viagem com a comitiva do Brasil, alguns anos atrás, ao Japão. E aí ele disse que entrou num restaurante no Japão, não sei se você já foi no Japão algumas vezes, você já ouviu desse restaurante. E é um restaurante lá num prédio bem alto, e eles servem uma cumbuca, é um caldo, que os caras derramam ouro dentro. E as pessoas vão tomar aquele caldo junto com ouro. E ele falou que naquele momento veio uma angústia tão grande. Ele falou, cara, tem gente morrendo de fome e as pessoas tomando ouro como se fosse um caldo. E naquele momento ele estava lá no Japão, ele já tinha participado dos meus workshops. Naquele momento eu lembrei do seu princípio, Arão, nível de contentamento. Todo mundo pediu aquele prato, mas eu não pedi aquele prato, porque aquilo não me fez bem. Então chega um momento na nossa vida que deu. Sabe, eu acredito que Deus não é Deus de escassez, Deus é Deus de prosperidade, mas existe um limite, né? Eu sei que cada um de nós temos uma prosperidade personalizada, cada um tem uma medida, né? Deus não trabalha igual para todos. Ela não pode virar uma justificativa nem para avareza, nem para ostentação, né? Exatamente. Fantástica essa definição. Muito forte isso. Muito então, forte. Eu acho que isso precisa também ser muito alimentado dentro do coração das pessoas. Até alguém que um dia quer ter um padrão melhor, ele às vezes precisa saber que tem épocas que ele vai precisar de um contentamento menor para poder construir aquilo que é onde ele quer estacionar depois, né? Até porque a vida é cíclica, né? Por exemplo, vida... eu estou com 56 anos, eu não posso ter a falsa ideia, me escutem, por favor. Eu, aos meus 30, 40, 45 anos, cara, até hoje, eu tenho uma saúde de 10 anos, de quem tem menos de 10 anos. Mas até uns 10 anos atrás, eu levava tudo no peito, assim. Hoje eu estou com 56. E a grande possibilidade de eu não ter o mesmo gás, a mesma energia para produzir nos próximos anos é grande. Então, não adianta você pegar e construir o seu gasto fixo, o seu padrão de vida em cima do limite do que você tem hoje, porque hoje você está no momento da vida, mas a vida é cíclica, vai chegar um momento que você vai ter menos, vai produzir menos. Exatamente. Né? Então isso é muito forte. A gente também não sabe o que pode acontecer. Sim, né? Então, os assim, imprevistos. Eu preciso fazer o que é certo, independente se isso vai dar certo. É verdade. A gente fala, eu fui fiel como esposa ou como marido a vida inteira, meu cônjuge não foi. Bom,
a gente não constrói nossa vida na suspeita do que dá errado. A Sim. gente fala o que é certo para honrar a Deus, a gente espera o que é certo, mas podemos ser surpreendidos no meio do caminho. Então, assim, o camarada investiu uma casa, né? Hipoteticamente aqui, não é o nosso contexto, mas pode acontecer. Deu um terremoto e desmoronou. Eu investi aquilo, ok, mas você teve onde morar até o terremoto vir, agora é reconstruir. Então, assim, eu acredito que a gente precisa construir essa confiança em Deus, porque se em algum momento aquilo que de prático nós estamos fazendo faltar, nós podemos buscar o sobrenatural. Agora, eu acho só que a gente não tem direito de querer viver do sobrenatural enquanto negligencia o que Deus já mandou fazer no natural. Então, no Velho Testamento, Deuteronômio 22:8, Deus diz, ó, construir um terraço, faz um parapeito. Porque se alguém cair de lá e não tiver o parapeito, você é o culpado do sangue. Mas Deus não protege? Protege, mas mandou fazer muro. Então, a gente não pode misturar essas coisas. Eu acho que é o que você falou, pensar numa velhice tranquila não só pra gente. Porque, cara, Os nossos filhos. Eu posso faltar e deixar algo terrível para minha família. Então, cara, eu tenho seguro de vida e dos bons, né? Eu sempre imaginei que a gente pode esperar o melhor e ter uma estrutura interior de fé para encarar o pior, mas construir esse melhor. Amém. Luciano, você tem algo que você queria partilhar aí? Eu vou falar dos meus livros. Você tem algo que você queria anunciar, divulgar, de algum trabalho, algum projeto que você está fazendo, algum livro seu? Eu reeditei 2 livros esse ano. Como você está dando esse tapa na vaca gorda, eu também fiz. Né? Um foi lançado em fevereiro, esse aqui de todo o coração. Né? Eu reescrevi o livro, eu ampliei muito, eu coloquei muita citação. E do Israel, meu filho, fez um último capítulo chamado Amor Total. Ficou assim, é uma das mensagens mais importantes que Deus me deu, né? O maior mandamento. Então a gente fala aí sobre viver a plenitude do amor ao Senhor. E agora também fizemos esse mesmo trabalho de reescrever, reestilizar um outro clássico que é o Propósito da Família, né? Que agora vem com aplicações pessoais no final de cada capítulo. Então, e na área de finanças a gente tem uma questão de honra, né? Então, quem quiser é só entrar lá no orvalho.com e adquirir. Que legal. E algum curso que você está fazendo? Bom, curso também tem lá no escola.orvalho.com, tem acho que pelo menos uns 30 cursos diferentes. Nessa área que posso ajudar o pessoal na área de finanças, eu fiz um curso de 17 lições condensadas, são 20 minutos cada um dos vídeos. Raramente passa disso, que é um desafio para mim, para tratar esse aspecto prático da finança na fidelidade a Deus, que é o mesmo título do livro, uma questão de honra. Que legal. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, queria pedir carinhosamente, né? Falta 2 minutos aí, que vocês que seguem o Luciano é um galáctico nessa área, me sigam humildezinho Arão aqui. Eu vou ficar muito feliz se você me seguir. Eu continuo, amanhã estará comigo o pastor Silas Malafaia, tá bom? Na Semana das Finanças. Ó, aqui tem 13 livros meus, ok? 9 diretamente de finanças e 4 voltado à prosperidade interior. Tira um print desse celular que eu fixei aqui na tela agora. Tá vendo esse celular que eu fixei? Os meus livros todos custaria R$520. Eu estou vendendo a R$280 para quem fizer um depósito à vista hoje e eu despacho para você. 200 ou 300, Arão? São 13 livros. Não, mas é 280 ou 380? 280. Assim, somando o custo do livro, escritório, imposto, tudo, R$280. Manda o seu nome completo para esse WhatsApp que eu fixei aí na tela, printa aí agora, tá ok? Manda o seu WhatsApp para esse número e o CEP da sua cidade para saber o frete. R$280. Eu nunca vendi por esse preço, só que à vista, um depósito. Você vai falar com o pastor Mateus, meu genro. Tá aí o número, printa. Eu nunca vendi por esse valor, tá bom? Falta 30 segundos. Luciano, muito obrigado pelo carinho, tá? Que Deus abençoe. A gente se fala. Beijo no coração de todos vocês. Tá aí o número. Tira uma foto nossa aí, gente. E printa, posta no Stories aí que eu vou repostar, tá bom? Deus abençoe vocês. Tá aí o número.
salva o número e manda um WhatsApp agora para o pastor Matheus dizendo eu quero o kit por R$ 280. Valeu.